Boa noite a todos. Nós vamos começar hoje a fazer a revisão. Deixa eu exibir isso aqui, visualizar. Não, deixa eu ver, assim mesmo. Boa noite a todos. Vamos fazer hoje uma revisão da parte de estatística descritiva, como parte do conteúdo da nossa disciplina e referente à aula síncrona, né, do nosso conjunto de aulas síncronas desse momento. Apenas para a gente se situar, né, a plataforma que a gente está utilizando para armazenar todas as gravações e todos os materiais referentes às aulas é a página do SEAD, onde vocês estão inscritos na disciplina. Né? Nós já passamos a semana 1, que fala justamente as aulas 1 e 2, semana 2 com as aulas 3, 4 e 5. Então, essas 2 semanas, elas têm exatamente conteúdo em PDF e aulas gravadas, vídeos, né, referente às aulas que vão ser feitas, cujo resumo vai ser feito hoje. Tá? É a parte inicial de estatística descritiva. Na próxima aula, que vai ser dia 24, na próxima quarta-feira, nós trabalharemos a parte de probabilidade. Então, teremos a semana 3, 4, 5, 3, 4 e 5, que são as semanas com os conteúdos de probabilidade. E na semana 6, nós teremos aqui uma revisão para a nossa prova, que será na segunda semana de dezembro. Então, para começar nosso conteúdo, nós temos a aula 1. Eu quero tentar ampliar o máximo possível para que vocês vejam. Essa aula, se vocês já tiveram a oportunidade de ver esse material, ela trata de definições iniciais, além de apresentação dos dados, como o próprio título sugere. Essa apresentação dos dados nada mais é do que a forma como você mostra um conjunto de dados. Naturalmente que o conjunto de dados não aparece do nada, à toa. Né? Existe um método de coleta de dados, desde que você tenha um objetivo. Tá? É por isso que vem as definições iniciais, como população, amostra. Né? A população é um conjunto inteiro de informações, a amostra é uma parte da população. A população pode ser representada como um conjunto de informações, e a amostra, um subconjunto desse conjunto. Tudo que a gente trabalha em estatística descritiva é feito a partir dessa amostra. E essa amostra ela pode ser feita de várias formas, que são as técnicas de amostragem. Então, a partir de uma técnica de amostragem, você coleta uma amostra que nada mais é do que o teu conjunto de dados, é o conjunto de informações. Porém, esse conjunto de informações ele pode vir em formatos numéricos ou formatos não numéricos. Né? O teu conjunto de dados ele pode ser dados numéricos, o que nós chamamos de variável quantitativa, ou dados não numéricos, que são as variáveis qualitativas. Todas essas definições estão aqui na aula 1. E depois que você seleciona esse conjunto de dados, seja ele variável quantitativa ou qualitativa, né, você vai ter que armazenar de alguma forma e representar eles. Então, a forma de armazenamento normalmente é feita em tabelas, ao que nós chamamos de tabela de distribuição de frequências. E a representação, além de ser colocada em forma de tabela, pode ser feita através de representação gráfica. E aí vem os vários tipos de gráficos que você pode mostrar. Então, dando uma passada nessa primeira parte, né, nós temos o seguinte: população e amostra, como eu acabei de falar para vocês, né, conjunto de elementos que deseja estudar, com determinada característica. A gente vai ver que essa característica é a variável. Por exemplo, eu quero saber a idade dos alunos da UF. Então, a minha população, tá certo? São os alunos da UF. E a minha característica é a idade. O meu objetivo é estudar a idade, então a minha população é a população das idades dos alunos.
Então, eu passo a pensar apenas na idade dos alunos como população. E essa idade, ela tem um nome, ela é uma variável. A variável, justamente porque ela varia, né? Sempre que eu vou selecionar uma, ela pode vir igual ou diferente da anterior ou da próxima, né? Então, o meu conjunto, a minha população de idades, tá certo? É o conjunto da minha variável idade. Essa variável é uma variável quantitativa, né, nesse exemplo, porque ela me representa um valor numérico como resposta. Se eu quiser fazer um trabalho estatístico com toda a população, a idade da população, tipo, eu quero saber a média de idade dos alunos da UF, né? Talvez, se eu tentar coletar a idade de todos os alunos da UF, eu tenho um trabalho desnecessário, embora exato, mas eu posso ter uma perda aí de tempo e de recurso que eu não precise fazer tudo isso, bastando pegar apenas uma amostra dessa população, e aí é feita as técnicas de amostragem, e a amostra nada mais é do que um subconjunto da população. Com essa amostra, tá, eu vou fazer exatamente o armazenamento de dados. Então, aqui fala um pouco sobre variável qualitativa e quantitativa, tá? E as apresentações de dados, que são justamente feitas em tabelas de distribuição de frequência, né? Aqui tem um exemplo de uma variável qualitativa, que é o sexo, masculino ou feminino, né? A resposta é não numérica. E nesse exemplo aqui é apenas para saber em um questionário, certo? Em um total de 500 funcionários, nós temos que 270 são do sexo masculino e 230 são do sexo feminino. Então, a tabela de distribuição de frequências, ela me dá a frequência da tua variável. Qual é a frequência da variável cujo valor é masculino? Variável sexo cujo valor é masculino? 270. É uma frequência absoluta. E do sexo feminino? 230. É o que nós chamamos aqui, a frequência simples absoluta. Ou simplesmente frequência. Mas existe outro tipo de frequência, que é a frequência relativa. A frequência relativa é que a gente utiliza para fazer um percentual, né? Por exemplo, esses 270, ele representa que percentual de 500 do total? Né? Então, para isso, eu faço a frequência relativa dividindo essa quantidade absoluta pelo total. Então, representa 0,54 ou 54%, e para o feminino 0,46 ou 46%. Então, a minha tabela de distribuição de frequência simples, ela pode ter duas colunas, uma para frequência absoluta e outra para frequência relativa. E aqui estão elas representadas, como a gente acabou de calcular. Tá? E aqui está colocando em forma percentual já um outro exemplo. Esse material, que é um material feito para o CEDED, que trabalha com EAD, ele é bastante autodidata. Ele tem vários exemplos e vários exercícios com resolução, e sempre fazendo um texto bem dialogado com o leitor, certo? Um texto mais fácil de se compreender. E nós estamos trabalhando com ela. Então, eu sugiro sempre a leitura, e com essa leitura você vai ter vários exemplos que você vai poder trabalhar, e os exercícios com resolução também. Tá? Ela também fala um pouquinho de arredondamento de números, não vai pensar muito na hora dos exercícios, a gente vai acabar fazendo. Né? Mas, você viu que aqui eu apenas fiz uma tabela de distribuição de frequência para dados qualitativos. Né? A representação gráfica é a representação gráfica de cada tabela que a gente apresenta. Então, como a gente apresentou uma tabela de distribuição de frequências, por exemplo, essa aqui, do Estado Civil, né? Onde você tinha aí 6, 6, 2, 1, de um total de 15, então eu posso fazer uma representação gráfica num gráfico de colunas, onde, para cada valor da variável aqui, eu ergo uma coluna na altura da frequência. Então, quando eu entro aqui em gráficos, e já penso no gráfico de coluna, então eu tenho essa situação aqui. Tá? Isso aqui já é de um outro conjunto de dados,
Mas você percebe que o conjunto dos solteiros, né, representa um pouco mais de 100, casados um pouco menos que 300, divorciado um pouco menos que 100 e viúvo uma quantidade bem pequena. A representação gráfica nos ajuda a perceber exatamente a noção de densidade do teu conjunto de dados. Uma outra forma de representação gráfica são os gráficos de setores ou o gráfico de pizza, onde você tem as fatias da pizza ou as fatias dos setores, né, os arcos que são colocados. Tá? Para esse caso daqui de cima, o gráfico representante é o gráfico de setores que representa, né, tem esse aqui. Qual é a diferença? Aqui ele utiliza o percentual, tá? Que é o mesmo percentual que você encontra lá na tabela de distribuição de frequências, já que você tem a frequência absoluta e a relativa. Tá? Na absoluta, você faz o gráfico de colunas, na relativa, você faz o percentual. E esse percentual ele é feito através de uma relação direta com o arco total, que é o arco de 360 graus, e aí você encontra o grau referente, tá, ao valor que você tem interessado, como, por exemplo, aqui. Casados representa 56%, né? Então eu vejo aqui qual é o arco que representa 56% dos dados, que é mais da metade, e a metade é 180 graus. Tá? Como nós já temos programas que fazem esse tipo de gráfico automaticamente, como, por exemplo, o Excel, então, esse tipo de trabalho é apenas uma forma de apresentar para vocês que vocês vão fazer isso usando os softwares necessários. Tá? Caso seja necessário, que eu acho que não vai ser, eu posso mostrar para vocês aqui como funciona no Excel. Mas o nosso foco, o nosso objetivo é um pouco maior. É trabalhar outros conceitos mais profundos. Isso é só o conceito inicial. Voltando aqui agora para os dados quantitativos, nós temos a distribuição de frequência da mesma forma. Né? Por exemplo, a minha variável é o número de dependentes, que retorna valores quantitativos, no caso quantitativo discreto, que é uma contagem. Né? E a frequência absoluta simples, ela é dada pela contagem, tá? Quantos são os funcionários que não têm nenhum dependente? 120. Quantos têm um dependente? 95. Até os 500 funcionários. Ou 15 deles têm 7 dependentes. A frequência relativa é a mesma coisa. Você pega a frequência absoluta, divide pelo total, você vai encontrar um valor relativo, que é 0,24 no caso. No percentual, você multiplica por 100, fica 24%. A diferença é que, agora, com os dados quantitativos, você pode incluir frequência acumulada. E quando você inclui frequência acumulada, você tem na frequência simples, que você já conhece, e a frequência absoluta acumulada, onde você vai acumulando. Por exemplo, aqui é 120, também é. Aqui é 95. Então, aqui eu já acumulei 120 mais 95, 215. Aqui, 305. 120 mais 95 mais 90. 305, aliás. Até que eu chego na última soma. Essa última soma vai somar todo mundo, que vai dar 500, que é a minha frequência total. Então, essa é a frequência acumulada absoluta, e a relativa é da mesma forma. 24%? 24%. Aqui tem 24, aqui tem 19. 24 mais 19, 43. Mais 18, 61. Até que eu chegue com a última soma de todo mundo, que vai dar 100% dos dados. Isso vai ser muito útil lá na frente, quando a gente for calcular algumas medidas. Tá? Mas esse primeiro módulo, ele tratou dessa parte inicial, desses tipos de tabelas e gráficos. Tem vários exercícios com conjunto de dados para você trabalhar tabelas e gráficos, e todos eles têm solução. Tá? Alguns são teóricos, perguntando sobre o tipo de variável, e também sobre população e amostra. Já na aula 2, nós temos a segunda parte de apresentação dos dados. É uma espécie de continuação, por isso que elas estão juntas lá na primeira semana. E aqui, você vai ver uma tabela de distribuição de frequências diferente. Né? Voltando à variável quantitativa,
tá? Para concluir aquele mesmo exemplo. Agora, nós temos a seguinte situação. Se ao invés de valores dos dados, você tem faixas. É o que nós chamamos de frequências agrupadas. Como funciona isso? A frequência agrupada, em vez de você usar um valor, você usa intervalos, ao qual chamamos de classes. Como funciona isso? Vamos supor que o teu conjunto de dados seja muito grande, tá? E que para cada valor, para cada para cada integrante dessa variável, tipo aqui tem 500 funcionários, né? Vamos supor que cada um respondeu um valor diferente, né? E aí você fica com a contagem diferenciada, porque para você fazer uma tabela de distribuição de frequência, você tem informação, frequência, informação, frequência. E aí, quando você preenche aquela tabela, eu vou até colocar aqui ela de novo, né? Você tem os valores que foram citados é de 0 a 7, e aqui tem as frequências. Mas aqui foram citados de 19 a 53, só que são valores que são muito ali dentro, não são tão diretos. Então, eu preciso fazer a classe, eu preciso montar as classes, eu preciso distribuir isso numa classe, né? Na lista de exercícios, tem exemplos muito importantes. É muito interessante fazendo isso, né? Você montando a tabela. Depois que você montou as classes, o restante é igual, né? Você conta quantos são as respostas que você tem dentro daquela classe, né? Então, nesse caso aqui, que era faixa etária, né, não tinha uma resposta direta, então eu tinha entre 19 e 23 anos, apenas uma pessoa respondeu. 24 a 28 anos, eu tenho 23 respostas. 29 a 33, tenho 103, e assim sucessivamente. Mas como é que eu monto essas classes? Aí é que está. Vou pegar um exemplo aqui, tá? E desse exemplo, seguir essa regrinha daqui, tá? Primeiro, eu tenho que definir uma quantidade de classes que eu vou utilizar. Em geral, trabalha-se com 5 classes, né? Aqui tem um exemplo que fala de 5 a 25, mas normalmente trabalhamos com 5 classes. Então, vamos supor que a minha tabela vai ter 5 classes. Uma vez que ela tem 5 classes, eu primeiro determino a amplitude total, que nada mais é que a diferença do maior menos o menor valor, tá? Deixa eu ver se eu tenho um conjunto de dados aqui. Se tiver um conjunto de dados, é interessante. Aqui tem um conjunto de dados de salários, tá? E idades também. Então, para calcular a amplitude total, você procura o maior salário, que no caso aqui vai ser 7.300, e subtrai do menor, que no caso vai ser 3.200. Então, delta vai ser maior. Quem é o maior? 7.300. Menos o menor. 3.200. Então, eu encontrei um delta, 4.100. Lembra que eu vou trabalhar com 5 classes. Mas, o que significa trabalhar com 5 classes? O que significa calcular esse delta, né? O que é que eu vou fazer com isso? Ora, eu tenho meu conjunto de informações, tá? O meu conjunto de informações, que se eu conseguisse fazer uma linha reta, estaria aqui dentro, mas eu quero dividir em 5 classes. Então, eu quero fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 classes. O meu maior valor, que eu já verifiquei, que é 7.300. 7.300. E o menor valor, que eu também verifiquei, foi 3.200.
Quando eu fiz essa diferença, eu encontrei o delta igual a quanto? Calculado lá, 4.100. Com esse delta igual a 4.100, né, o que é que eu podia fazer? Eu simplesmente dividi por 5 e eu encontraria minhas 5 classes. Mas, o que é que acontece? Quando eu faço o meu intervalo nas minhas classes, meus intervalos, eu vou fazer intervalos semi-abertos, dessa forma como está mostrando aqui. Significa que o último intervalo também é semi-aberto. Significa que eu não tenho uma última observação. O que significa que, se eu mantiver essa divisão bonitinha com delta igual a 4.100, eu vou perder essa última informação. Mas ela é a informação preciosa, que é a informação que eu tenho. Então, para eu não perder essa informação, em vez de eu trabalhar com delta, eu vou pegar um número um pouco maior que delta. Para números grandes, eu posso trabalhar com um delta estrela, por exemplo, igual ao primeiro múltiplo de 5 maior que esse valor de delta, que no caso seria 4.100. Ou, no caso, 4.105. De posse desse valor, 4.105, aí sim eu vou dividir por 5, que é a minha classe, e dividindo por 5, eu vou obter 8.021. Esse valor, 8.021, passará a ser minha amplitude de classe. De modo que, para montar a minha tabela, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar cada valor e somar com essa amplitude de classe. E eu vou obter um resultado. Pega esse resultado, soma com a mesma amplitude. Obtém outro resultado. Pega esse outro resultado, soma com essa amplitude. No meu caso aqui, né, no exemplo aqui foi 6. No meu caso, foi 8.021. Então, quem seriam as minhas classes? Seria, bom, eu estou começando com 4.100. Aqui eu vou ter 4.100 mais 8.021. Tem uma coisa errada aqui, isso não pode dar Tem. 8.021. Na hora que você fez o cálculo, professor, Ah, tá aqui, eu coloquei aí já. 40.105, é verdade, é Isso. 4, Como a 4.105. célula comeu, eu não consegui ver de onde veio, mas eu vi que tinha alguma coisa errada. Tá aqui, ó, ela aqui. Eu tinha colocado um zero a mais aqui. 821, então não é 8.021. 821. Deu esse valor aqui. Então, a próxima classe vai ser 4.921 para... Sim, pega de cima, mais 821. Essa daqui também, eu posso fazer a mesma coisa, né? Pega de cima, mais 821. Aí eu posso arrastar. Arrastar até quando? Até eu completar 5 classes. Né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, 4.100 é delta, desculpem. A classe ela não começa do delta. Tá aqui o desenho, ela começa 3.200. Eu tenho que começar de 3.200. Era delta, por isso que estava errado. Isso aqui é 3.200. Agora sim. 4.021. 4.021. Aqui já foi, né? Isso. Então, agora sim, começando de 3.200, essas são as minhas classes. Você vê que o último valor que eu tinha, que era o maior salário de 7.300, ele já está dentro da classe, porque esse intervalo é semiaberto. Né? Deu 7.305, o que inclui 7.300.
Então, esse é o formato da minha classe para essa distribuição de frequências. E aí, o próximo passo seria simplesmente contar, né, o número de funcionários, né, que estariam dentro dessa primeira classe, por exemplo, de 3.200 a 4.021. Aqui, ó, 3.200 a 4.021. Aqui eu tenho 3.800, 3.700 e 4.000. Eu tenho uma frequência 3. 4.021 a 4.842. 4.021 a 4.000, que tem 4.500. 4.500 de novo. E eu só tenho esses dois. Né? A frequência do primeiro não é 4, não, professor? Não. 4. De 1.200, 4.021. Eu não contei o 3.200, né? 1, 2, 3 e 3.700. 4, tá certo. 4. 4.842, 5.603. Pega 5.100. Pega 5.600. Pega 5.600. E não pega 5.700. Então só tem 2. 566 a 648. Então eu vou pegar 63. Vou pegar. Não. Vou pegar 57, 63, 57. 64 eu pego? Pega. 65 não. E só. 3. E, por fim, 6484, 7.300. Então, eu vou pegar todo mundo que é 7.000. Né? Pego 65. Pego 7.000. Pego 3. Só 3. Então, aqui eu terei frequência total. 14. Tá errado, que tem 15. Tá faltando 1. Alguém ficou de fora. Enfim, eu não consegui contar e a gente está fazendo o resumo, mas eu espero que vocês tenham entendido o diferencial de fazer as classes. Quando você faz as classes, você engloba todos os valores de um conjunto e você mantém uma distribuição. Isso vai acontecer sempre que você não conseguir fazer a tabela de distribuição simples, né? Que o teu conjunto de dados possa ser muito grande, que seja impossível você relacionar uma tabela de dados simples, ou que o teu conjunto de dados seja contínuo, representa quantidades decimais, por exemplo, valores que têm unidades de medidas, né, como metros, né, 1,5 metro, a altura, né, por exemplo. Né, o peso, né, 15,2 kg, 25,4, enfim. Então, sempre for esse tipo de distribuição, vai ser melhor você trabalhar com esse tipo de dado, melhor trabalhar com esse tipo de distribuição, com dados agrupados. Tá? Feito isso, nós temos aqui representações gráficas para esse tipo de variável contínua. Tá? Aqui é só mostrando, né, os exemplos, tá certo? Mas a representação gráfica é isso aqui, ó, histograma e polígono de frequências. Eu vou pegar um caso feito aqui, que fica mais fácil, né? E parece que é justamente o que a gente acabou de fazer, olha aqui. Né? 4, 2, 2, 3, 4. Então, a última classe era 4. É eu que engoli ali algum sapo que não consegui ver. Mas, enfim. Né? Tá aqui a frequência relativa e as acumuladas. Tá, perfeito. Mas olha essa frequência absoluta e olha essas classes. Para você fazer uma tabela de distribuição, um histograma, tá? Você vai pegar essas classes aqui embaixo, olha elas.
exatamente elas. Os pontos, que era o que eu ia fazer aqui, de 3.200, claro que esse aqui seria 7.305, porque foi a última classe. Né? Mas isso daqui, que o meu não é uma linha, está sendo colocado exatamente aqui, com os valores aqui intermediários. E essas alturas aqui são as frequências, exatamente 4, 2, 2, 3, 4. É o que está aqui na tabela. 4, 2, 2, 3, 4. O meu histograma é exatamente esse gráfico aqui. É um gráfico de colunas, sendo que você vai colocar tudo coladinho, concatenado, porque os intervalos, as classes são concatenadas. Né? E o polígono de frequências é como se você fosse começar a ligar as informações aqui, pegando aqui cada ponto médio aqui e fazendo a ligação. E ligando ao final para poder fechar o polígono aqui embaixo, a frequência 0. Então, esse Batman aqui, né, ou um gato olhando, sei lá, enfim. Imagine esse pão de açúcar mal desenhado. Né? Tá aqui as frequências 3.200 a 7.305. São essas aqui. Né? As ligações aqui no meio formam essa coisa daqui. E aqui embaixo pega a frequência 0, que é justamente uma classe a mais, uma classe a menos da que se iniciou aqui e aqui. E aí você tem o polígono de frequências. Um diagrama muito interessante é esse aqui, ó, diagrama de ramo e folhas. Né? Como ele funciona? Ele funciona de uma forma muito peculiar. Ele é um gráfico, mas é uma representação gráfica com os próprios dados, com os próprios valores que foram coletados. Né? Ele dá uma ideia muito boa de densidade. Né? Tá aqui um exemplo, nota de 50 alunos, tá? Tá em ordem crescente, começando de 2,9 até 9,7. Para fazer um diagrama de ramo e folhas, você vai eleger quem é o teu ramo, quem é a tua folha. Nesse exemplo aqui, eu estou com números com uma casa decimal. Então, eu tenho uma parte inteira e parte decimal. Sempre que você for fazer um diagrama de ramo e folha, você cria uma escala. Nessa escala, você diz, pô, é um número decimal com uma parte inteira e um decimal? Ótimo. Então, eu vou definir quem vai ser meu ramo, quem vai ser minhas folhas. O meu ramo vai neste caso aqui particular, vai ser a parte inteira, e as minhas folhas vão ser a parte decimal. Então, essa escala aqui que está sendo colocada é a que vai ser utilizada para fazer o meu diagrama. Voltando às informações, à minha tabela, agora que eu já sei que meu ramo é a parte inteira e minhas folhas a parte decimal, olha a minha parte inteira. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São as notas, né? Vai de 2 a 9. Então, o meu ramo, eu vou colocar em forma de coluna, de 2 a 9, como está aqui. De 2 a 9. E as minhas folhas vão ser as casas decimais. Mas, por exemplo, 2,9. Para o ramo 2, eu só tenho uma folha. Para o ramo 3, eu tenho duas folhas. Olha aqui, ó. 3,7, 3,8. Então, eu tenho 7 e 8. Para o ramo 4, também duas folhas, 7 e 9. Para o 5, eu já tenho 3. Né? 2, 6 e 8. E assim sucessivamente. Então, com isso, eu vou moldando o meu diagrama de ramo e folhas. Ramo 2, folha 9. Ramo 3, folha 7 e 9. Ramo 4, folha 7 e 9. 3 é 7 e 8. Ramo 5, 268. E os outros ramos aqui. Uma coisa muito importante. Por ser o diagrama de ramo e folhas uma representação gráfica, a minha noção de densidade está dentro dela. Perceba que os valores realmente eles têm que estar alinhados, tá? Tanto na parte vertical como na parte horizontal. Por quê? Olha só o ramo 6. Ele tem 2 elementos a menos
tem 2 folhas a menos que o ramo 7. E ele é igual ao ramo 8, tanto quantidade de folhas. Tá? E o ramo 9 está aqui. Se você não obedece esse critério, é possível que você, ao descrever, ao colocar aqui os valores, né, acaba espaçando mais as folhas do 6 e, de repente, por um descuido, o ramo 6 fica com uma aparência gráfica de que a densidade seja maior do que a do ramo 7, o que não é verdade. Então, é preciso ter esse cuidado quando você trabalha com diagrama de ramo e folha, dado que é um gráfico representado pelos teus dados. Percebe-se nesse diagrama aqui que de 6 a 8, né, é o que tem o maior número de notas variáveis aqui, é que tem uma densidade maior do teu conjunto de dados. Isso lá na frente vai ser representado por outro elemento mais interessante. Mas, por enquanto, ficamos com isso. Tá? Aqui eu tenho mais um exemplo de como você pode trabalhar 2 conjuntos de dados, desde que sejam da mesma variável, para um mesmo diagrama. Né? Naturalmente, aqui você pode fazer comparação entre eles. Para terminar essa aula 2, né, essa parte aqui do material, tá certo? Nós temos o gráfico de linha. O gráfico de linha é o gráfico utilizado para a representação de séries de tempo ou séries temporais. Ou seja, dados que são medidos ao longo do tempo. Né? Muito comum isso em pesquisas de intenção de votos. Agora, por exemplo, né, na época da pandemia, né, o que mais se viu foi traçado de gráficos de linhas, né, para o desenvolvimento da pandemia. E né? como Então, se viu? Como se viu, né? Uma coisa que é vista ao longo do tempo, né? É o tipo de análise que você vê o comportamento, né, da pandemia em uma representação gráfica, em um gráfico de linha. Então, é o tipo de gráfico que é mostrado exatamente onde você, a cada instante de tempo, você tem uma informação e aí você vai ligando os pontos dessas informações ao longo do tempo. Tá? Então, eu tenho um exemplo aqui, no caso aqui o tempo é medido em anos, e tem os valores em 2 locais diferentes, o que você pode colocar 2 gráficos no mesmo, fazer 2 gráficos, né, gráficos de 2 variáveis no mesmo gráfico de linha, naturalmente, desde que eles estejam sobre a mesma medida, né? Também serve também como critério de comparação. Né? Isso aqui são dados de homicídios no Rio e São Paulo, tá certo? Mas a gente tem que verificar o caso aqui relativo, porque a população de São Paulo é maior que a do Rio. Naturalmente que essas informações vão ficar maiores aqui. Mas isso é coisa para pensar depois. Não, para esse momento, a nossa ideia era mostrar não só representação gráfica em tabela, como também representação gráfica através de representação de dados através de gráficos. Tá? Eu sempre tenho um resumo no final da apostila, sempre tem um conjunto de dados, exercícios, e sempre depois dos exercícios você encontra a solução dos exercícios. Né? Então, esse material está sempre mostrando isso para vocês de forma bem mais simples e bem mais prática. Então, essas 2 aulas, 1 e 2, me mostraram apenas a organização dos dados. Não trabalhei nada ainda com eles. Mas nós agora vamos começar a trabalhar com essas informações. E para isso, é bem interessante que a gente trabalhe com dados quantitativos, dados numéricos. Né? Porque a partir desse momento, nós vamos trabalhar com medidas. Eu só consigo encontrar medidas em dados quantitativos. Por exemplo, a medida de. Perdão, aula 3. A medida de posição, ela traz informações como a média, a moda e a mediana. Esses valores são valores calculados e são calculados de uma quantidade numéricas. Então, a partir desse momento, estamos trabalhando sempre com dados quantitativos, independente do tipo de distribuição. Então, essas medidas de posição também são conhecidas como medidas de tendência central. A média aritmética simples
não é? Nada mais é do que você somar todos os valores das tuas informações, dos teus dados, e dividir pelo total. Voltando ao exemplo da média de idade dos alunos, né? Pega a idade de todo mundo, soma. Divide pela quantidade de alunos que você coletou as idades, encontrou a idade média ou a média de idade desses alunos. Isso vai valer para qualquer tipo de variável quantitativa. Aqui tem um exemplo, né? Então, está num diagrama de ramo e folha. Você tira do diagrama de ramo e folha, coloca em valores, tá vendo? Olha a escala aqui. Aqui eu já tenho o seguinte: 0 já não é mais 1,0. Aqui está dizendo o seguinte: esse 10 aqui significa que são valores decimais, ou seja, são dezenas, né? Eu tenho dezena e unidade. Então, aqui o ramo são as dezenas e as folhas são as unidades. Né? E eu tenho 2, 3, 4, 5, e aqui eu tenho várias unidades. E esses valores estão destrinchados para calcular a média: 24, 25, 26, tá vendo? 24, 25, 26, 26, 29. E calcula-se a média. Definição de moda é o valor que aparece com maior frequência no teu conjunto de dados. Se você for fazer a distribuição de frequências e verificar que um dado tem uma frequência maior, ele representa a moda, é a maior frequência. Né? Se você tiver mais de uma moda, ou seja, mais de um dado com frequência que a frequência maior presente, então você tem um conjunto de dados que chamamos bimodal, distribuição bimodal. Também tem uma situação com 3 ou mais métricas, que você pode ser modas, né? Trimodal ou multimodal. A mediana tem também o seu valor, e vai ter um valor muito mais clássico lá na frente. Né? Ela representa o seguinte: ela vai contar qual é a densidade do 50% da minha informação. Então, ela vai medir qual é o valor que está lá, de modo que 50%, eu tenho, antes dele eu tenho 50% dos dados, depois dele eu também tenho 50% dos dados. Né? Ou seja, ela divide o teu conjunto de dados ao meio. Né? É uma medida de posição, né? E também é uma medida quantitativa, é um quantio. Tá? E é por isso que a anotação dela é um Q. No caso, ela é um Q2, que na verdade ela é o segundo quartil, e aí a gente vai, depois que eu falar os dos quartis, vai ter uma noção melhor. Mas primeiro vamos pensar que a mediana divide 50% para cada lado. Né? Então, sempre que eu tiver um conjunto de dados, eu posso desenhar aqui bonitinho novamente, essa linha reta nossa aqui, que nunca vai ser reta. Né? Eu venho aqui no meio, pá, aqui eu estou com a mediana. Tá certo? Isso aqui é o x mínimo. E aqui vai ser o x máximo. A mediana vai dividir 50% para lá e 50% para cá. Porém, eu dependo de uma informação. Se meus dados forem quantitativos, discretos, e aquela distribuição de frequência simples, né, eu preciso saber se o meu conjunto de dados tem uma quantidade par ou ímpar de valores. Por quê? Se for uma quantidade ímpar, né, o meu valor ele vai estar aqui no meio assim. Ó. Eu tenho uma quantidade par aqui, eu tenho uma quantidade par aqui, eu tenho um aqui no meio. Né? Por exemplo, 11. Né? Se eu tenho 11 dados, quem vai ser o Q2? Que vai ser a mediana? Né? Estando todos em ordem crescente, vai ser o X em que posição? Bom, se eu tenho 11 dados, eu pego 5 para cá, eu pego 5 para cá, né? Eu disse que era par, não precisa ser par necessariamente. Né? E aí eu tenho 10. E aqui eu tenho o do meio, que é o 11º. Essa é a minha mediana. Quem é ele? Ora, se esse aqui se tem 5, esse aqui é o sexto valor. Então, seria o x 6. X6. Tá? Se eu tivesse 9, né? Aí eu tenho 4 para lá, 4 para cá, e no meio eu tenho a minha mediana. Quem é a minha mediana? Eu tenho 4, mais 1, 5. Então é x5. E assim sucessivamente.
Então, essa que é a ideia da mediana, tá? Quando você tem um número ímpar de dados. Tá? Para simplificar, xn mais 1 sobre 2. Se n for 11, 11 mais 1, 12 sobre 2, 6. Se for 9, 9 mais 1, 10 sobre 2, 5. Né? Se for 21, 21 mais 1, 22 sobre 2, 11. E assim sucessivamente. E se n for par? Ah, se n for par. Se n for par, então o que é que vai acontecer? Agora, aqui no meio, eu não vou ter só um valorzinho, não, para minha mediana. O que vai acontecer é que, sendo par, eu vou ter aqui a divisãozinha, ó. Tá? De modo que, se ele é par, eu vou ter dois conjuntos iguais aqui. Vamos supor, se for 20, tem 10 aqui, 10 aqui. Se for 24, tem 12 aqui, 12 aqui. Se for 18, 9 aqui, 9 aqui. Eu sempre vou ter a quantidade certinha dividida. É par. Tá, mas como é que eu calculo a mediana? Ora, você vai calcular esse daqui mais esse daqui dividido por 2. Você calcula a média desses dois aqui. Isso vai ser a mediana. Então, a forma como está sendo escrita é isso aqui. É a média de dois valores sobre 2. Quem são esses dois valores? Xn sobre 2. Quem é o xn sobre 2? É isso aqui. Tá? Xn sobre 2. Esse daqui. E esse outro daqui é o próximo valor. Quem é o próximo valor? Xn sobre 2 mais 1. Assim, o próximo valor é esse, mais 1. Tá? Então, xn sobre 2 mais 1. Então, é assim que está sendo definida a mediana. Xn sobre 2 mais xn sobre 2 mais 1 sobre 2. Ou seja, a média desses dois valores aqui. Como eu coloquei, né, se n for igual a 30, tá? Isso aqui é x1, isso aqui é x30. Quem vai ser esses dois aqui? É fácil, né? N igual a 30, 30 sobre 2, 15. Então, aqui é x15. E o próximo vai ser exatamente x16. Eu calculo a média do x15 mais o x16. Quem são esses caras? Depende do valor da minha variável. Depende do meu conjunto de dados. Né? Por exemplo, deixa eu pegar uma tabela pronta. Não dá um exemplo aqui. É porque aqui na verdade, ele pegou a tabela, mas ele fez isso daqui. Tá? Ele pegou esses dados aqui, número dependente, colocou em ordem crescente. Todos eles estão aqui, os 15. São 15, né? Ora, se são 15, ela é ímpar. Se é ímpar, quem é a mediana? Aí eu separo, ora, quem é 15? Quem vai ser a mediana, para ser mais exata? É x, n mais 1 sobre 2. Quem é n mais 1 sobre 2 quando n é 15? N mais 1, 16. Sobre 2, 8. Então é x8. Eu venho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. X8 igual a 1. Então, a mediana desse exemplo aqui é o x8, olha ela aqui, que é igual a 1. Aqui fala um pouquinho de regra de somatório, eu posso deixar como estudo para vocês, tá certo? Mas não precisamos muito de pensar nessas regras. O que nós precisamos pensar é o seguinte: como é que eu calculo a média ponderada? O que é uma média ponderada? A média ponderada é o seguinte: você tem um conjunto de valores e cada valor tem um determinado peso. E você vai fazer a soma do produto de cada valor pelo seu peso, que é isso aqui, ó, somatório de P e XI, cada valor, vezes seu respectivo peso. Estou somando isso. E vai dividir a soma dos pesos. Tá? Do peso 1 até peso N. Tá? Somatório do peso. Então, isso é a média ponderada.
De outra forma de falar, a média ponderada, você trabalha ela, é a média aritmética simples, quando você está trabalhando distribuição de frequências, né? Então, se você tem lá naquele na primeira aula que aparece aqui, ó, frequência, cadê? Aqui, a primeira distribuição de frequências, né? Como é que eu calculo a média do número de dependentes? Ora, eu tenho cada valorzinho e tem as frequências. As frequências são os pesos. Então, isso é uma média ponderada. E aqui está a soma dos pesos, 500. Então, vai ser 0 vezes 120, mais 1 vezes 95, mais 2 vezes 90, lá, mais 7 vezes 15, dividido por 500. Isso é a média ponderada. E é isso que vai estar acontecendo aqui. Ah, mas olha só. Agora eu tenho distribuição por intervalos, classes. Como é que eu faço para calcular a média? Para você calcular a média aqui, você tem que primeiro verificar, dada a classe, verificar o ponto médio. Então, de 3.200 a 4.021, quem é o ponto médio? É só calcular a média desses dois valores, vai dar 3.610,5. Calculando cada ponto médio aqui, que nada mais é do que a média desses valores, eu obtenho a coluna dos pontos médios. Essa coluna dos pontos médios eu vou usar para calcular a média. Ela vai representar esses valores aqui. Então, agora, na distribuição agrupada com essas classes, eu considero os pontos médios para calcular a média com a frequência absoluta. De que forma? Da mesma forma. A soma dos produtos de cada valor vezes a sua frequência dividido pela frequência total. Ou seja, 3.610,5 vezes 4, deve ter calculado aqui em algum lugar. Está aqui, ó. Mais 4.213 vezes 2. Está aqui. 4.000, sei lá, vezes 2. Tal, 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 tal. Tudo isso dividido por 15, porque o 15 é aqui a soma da minha frequência. Fez as contas, encontrou a média. Então, o que é essa média dentro do contexto? Dado que isso aqui são salários, então é a média salarial, ou salário médio. A moda, também para distribuição de frequências, da mesma forma. Existem vários tipos de calcular a moda, várias formas. Nesse material nosso, ele está calculando a moda como sendo o ponto médio da frequência com maior classe, né? Então, se eu vier aqui na tabela, né, a maior classe, a maior frequência qual é? 4, aqui, ó, e aqui. A distribuição bimodal, tem duas modas. Qual é o ponto médio da classe? Esse aqui. E aqui também. Então, eu tenho uma distribuição bimodal com duas modas, que são 3.610,5 e 6.694,5. Essas são as duas modas que estão colocadas aqui, cuja notação é x asterisco. Mediana. O cálculo da mediana, ele requer um elemento a mais. Eu vou tentar fazer para vocês, tá, o cálculo da mediana dessa distribuição aqui. Primeiramente, como ela representa 50% dos dados, né, 50 para um lado, 50 para o outro, eu procuro isso a partir da frequência acumulada relativa, quando eu acumulo 50%. Então, a primeira classe eu acumulo 26,6. A segunda eu acumulo 40. A terceira eu acumulo 53. Então, Jamboard novo. Então, eu tenho o seguinte. Um pouco mal desenhado, mas é o que tem para hoje. O que é que eu vou considerar naquele desenho? Aquele desenho nada mais é do que a classe a qual está essa minha frequência acumulada, que ultrapassa os 50%, que no caso aqui é 53,33. Então,
Em termos percentuais, aqui eu tenho 53,33%, é o final da classe. No começo da classe, eu tinha 40%. Então, aqui no começo da classe, eu tinha 40%. Tá? Que classe é essa? O que é que acontece com essa classe aqui? Qual é o valor da frequência absoluta inicial? Nessa classe é 4.021. Não, é aqui, essa classe. 4842. E Começa pela classe do 40%, não? sim, não. É porque o que é o 40%? Lembra daquela linha que fiquei colocando os pontinhos? Né? Você vê que esse valor 4.842 é o mesmo. Opa, é o mesmo que está aqui, ó. Ah, é verdade. Viajei Tá aqui, vendo? professor. Exatamente. Ele é Entendi. exatamente o final desse 40%. Termina dessa classe e já começa na outra. E Sim. 5.600, 5.663, essa classe aqui. Então, essa é a minha classe, cujos valores percentuais estão aqui. O que eu tenho aqui é uma relação simples e direta. A mediana representa 50%. Aqui em cima estão os percentuais. Então, 50% vai estar aqui em cima. Onde? Mais próximo de 53, né? Do que de 40. 50%. Então, eu vou fazer uma relação de proporção aqui, direta, de modo que o valor que representa 50% é a minha mediana, dentro dessa ideia, desse conjunto aqui. Quem seria essa relação de proporção? Você pode fazer de várias formas diferentes. Uma das formas é fazer a relação mediana dadas. Tem uma relação direta, tá? Deixa eu fazer logo aqui. Fazer uma relação direta, por exemplo, desse lado de cima, menos esse pedaço, né? Pegar a razão desse lado maior menos esse menor, fazer a proporção a mesma coisa aqui embaixo. Esse lado maior menos o menor. Então, terei 53,33 menos 40. 53 menos 40. Deixa eu colocar isso aqui, que aqui eu preciso colocar um parênteses sobre. Vou colocar outro parênteses, senão não vai funcionar. 50 menos 40. Isso, agora funcionou. Isso aqui, eu quero fazer o quê? A proporção com qual razão? A mesma embaixo, né? O maior menos o menor. 5.663 menos 4.842. Novamente. Isso. Bom, eu fiz 50 menos 40, que é 2 menos 4.842. Então, aqui eu vou ter assim, 4.842. Então, essa razão aqui vai me... Você vê que eu tenho aqui uma coisa linear com uma variável, tá certo? E várias continhas por fazer. Então, é só fazer essas continhas aqui. Eu vou resumir, tá? Não vou fazer muita coisa, porque vocês vão ver o resultado já. Mas 53,3 menos 40 vai dar 13,3. 50 menos 40 vai dar 10. Esse valorzão aqui, eu tinha que fazer uma conta. E essa conta vai dar... Eu não vou fazer essa conta não, porque já foi feita aqui, tá? Só a título de recomendação. Cálculo da mediana. Tá? É a mesma coisa que está ali. Aqui ele também faz direto, ele nem faz a continha. Preguiça que eu estou de fazer essa conta. 5.663 menos 4.842. Vamos lá. Igual
821. Que surpresa minha, né? A gente encontrou esses valores a partir daquela amplitude que era 821. Está aqui ela, colocada aqui bonitinha, tá? 821 sobre o mesmo Q2. Isso aqui é o que temos aqui, ó. Exatamente isso aqui. A diferença é que aqui não foi colocado no formato percentual, foi colocado em formato de proporção, de razão, tá? De frequência relativa. Só isso. Mas o resto está igual. Tá? Então faz a proporção ao que faz meio pelos extremos, né? Esses 10, isso aqui, tá? O resultado que você vai encontrar, a mediana, 5457,9. Faz sentido? Faz. Por quê? Esse valor aí, 5457, tá? É um valor que está mais próximo de 5663 do que 4842. E está entre esses dois aqui. Então, a mediana foi encontrada. Tá? Esse é o formato de cálculo. Você tem outro exemplo aqui, que também faz o cálculo da mediana. Certo? Tem um resumo todo, que é a média, moda e mediana, utilizando esses formatos, dados não agrupados e dados agrupados, mais exercícios e mais solução de exercícios da aula 3. A aula 4, ela utiliza-se da aula 3, mais precisamente da média, para fazer o cálculo da medida de dispersão. Não adianta você calcular a medida de posição sem ter medida de dispersão. Tá? Por exemplo, você tem uma empresa que tem uma pessoa que recebe um CEO dessa empresa aí ganhando seus 100 milhões, sei lá, colocar um valor bem absurdo, tá? E os funcionários lá trabalhando, cada um ganhando em torno de 10 mil, 15 mil reais. Né? Então, se você for calcular a média de salário, vamos supor que eu tenho aí 50 funcionários ganhando em torno de 10 mil e um CEO ganhando mais de 150 milhões, né? E for tentar calcular a média dessas informações, você vai ter uma informação meio puxada pelo valor muito alto desses dados, tá? E que esse valor não representa a média salarial desse grupo, né? Representa sim a média, é uma representação central, uma tendência central, mas não representa naturalmente a realidade, né? Então, por isso existem as medidas de dispersão, né? Para que serve a medida de dispersão? Para mostrar o quão disperso está o teu conjunto de dados. Naturalmente que a medida de dispersão que você for calcular vai verificar uma grande dispersão nesses dados aí, né? E quanto maior a dispersão, menor a confiabilidade nos dados. E a gente vai ver depois quando for na aula 5. Né? Então, o que é que a gente tem? O que seria essa medida de dispersão e por que ela é tão especial? Bom, elas estão colocadas aqui, tá? A amplitude que a gente já viu, que é a diferença do maior para o menor, é uma medida de dispersão. Um desvio em torno da média, que nada mais é você calcular a diferença entre cada valor observado e a média. Tá? O desvio médio absoluto, a variância e o desvio padrão. Né? Para isso, a gente vai chegar aqui. Ó. A amplitude total já foi vista. Diferença do maior para o menor. Desvio médio absoluto. O desvio em torno da média nada mais é do que você fazer isso aqui. Ó. Tá? Cada valor menos a média. Tá certo? Se você fizer a soma desses desvios, sempre vai dar zero. Sempre. Independente de quando fossem os valores, fazer o desvio em torno da média sempre vai dar zero. Tá? A justificativa está exatamente nesse cálculozinho que eu vou deixar para vocês como estudo. Mas para evitar exatamente que esse desvio dê zero, eu preciso de uma medida, então eu evito isso. Por que dá zero? Quando eu faço aquela diferença de cada valor menos a média, quando você calcula a média, tem sempre valores maiores e menores que ela. A média, afinal de contas, é um valor de tendência central. Quando você faz o valor menos a média, você vai ter valores positivos e negativos. E esses positivos e negativos eles se anulam, por isso que vai dar zero. Para evitar isso, você pode usar o módulo.
Quando você usa o módulo, você evita aquela coisa dos negativos, ficam só com os positivos. É isso que o módulo faz, né? Então, você já evita zerar, né? E uma medida que você quer calcular, uma medida que represente, tá? Vai ser, você pode calcular a soma dos módulos, né? Mas você teria um valor muito alto. Então, você faz a média disso. Então, você divide por n, e aí você tem um desvio médio absoluto. O módulo é o valor absoluto. Então, o desvio médio absoluto nada mais é do que calcular uma média, tá certo? Do módulo dos desvios, ou do valor absoluto dos desvios, que nada mais é do que somar e dividir por n, cálculo de média. Então, esse é o desvio médio absoluto. Outra forma de você evitar o zero, ou aquela coisa de positivos e negativos, é você elevar ao quadrado. Sempre que você eleva ao quadrado, fica positivo. Então, você fazer a soma daqueles desvios elevados ao quadrado, né? Cada desvio elevado ao quadrado, você evita a parte negativa. Porém, você está elevando o teu valor ao quadrado, que torna o teu valor muito alto novamente. Então, sugere-se calcular a média desses desvios, né? Então, quando você faz a soma quadrática, tá, dos desvios e divide por n, você faz a média da soma quadrática. Ou seja, a média dos desvios ao quadrado. Ou o desvio também é chamado de erro, tá? Esse aqui é considerado também o erro quadrático médio. Esse erro quadrático médio, ou desvio quadrático médio, é a variância. É colocado como uma medida. E com essa variância, eu estou sempre elevando ao quadrado, acabou que eu elevei muito o meu valor. E aí eu preciso diminuir isso. E aí vem o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Você calcula essa variância, que vai dar um valor alto, mas que foi sempre elevado ao quadrado, e calcular a raiz é exatamente uma forma de você cortar isso ao quadrado. Então, calculando a raiz quadrada da variância, você obtém o desvio padrão. E esse desvio padrão, está aqui, raiz quadrada da variância, tá? Esqueci de falar da notação. Sigma e a variância sigma ao quadrado. Sigma minúsculo. E esse desvio padrão é chamado de padrão porque vai ser utilizado como padrão para o cálculo das medidas daqui por diante. Não vai ser o desvio médio, nem o desvio médio absoluto, nem o desvio absoluto. Vai ser o desvio padrão, utilizado como padrão. Então, ele vai ser sempre trabalhado, tá? Essas fórmulas que nós já vimos, a fórmula da variância e do desvio padrão. Tem uma forma alternativa, que é essa daqui, você pode utilizar, tá? Neste caso aqui, tem dizendo como que chega esse formato. Tá bom? E no mais, temos exercícios, tá? Essas propriedades, só para dizer que, como a variância ela é sempre valores somados ao quadrado, eu elimino aquela coisa negativa, então eu estou sempre fazendo uma soma de valores positivos. Então, a variância vai ser sempre positiva, maior ou igual a zero. Como o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, o desvio padrão também vai ser maior ou igual a zero. Então, consequentemente, todo mundo é maior ou igual a zero. Há outras propriedades, mas ela não vem ao caso, e aí não precisa se preocupar com isso. Tá? Para dados agrupados é a mesma coisa. A diferença de dados agrupados é que você calcula a média utilizando o ponto médio das classes. E nós só precisamos da média aqui. O único elemento que nós trabalhamos aqui, que foi calculado, é a média. Então, calculou a média nos dados agrupados, pega aquela média, o resto calcular o desvio padrão com as informações que você tem. Então, essa é a forma de trabalhar o desvio padrão com dados agrupados. Depende apenas da média, que é calculada pelo ponto médio. Tá? O resto é resumo, mais exercícios e mais resolução dos exercícios para essas medidas de dispersão. Por fim, outras medidas. Outras medidas, basicamente, são medidas que trabalham tanto medida de posição como medida de dispersão.
é uma espécie de mistura dessas outras medidas. Quem são essas medidas de posição? A média, a moda e a mediana. E as de dispersão? Desvio padrão e a variância, já que você quer trabalhar com o dado padrão, vamos considerar o desvio padrão. Para que servem essas medidas? Né? Elas servem para que você faça uma comparação de dados, né? E traga o seu conjunto de dados, as suas medidas, a uma realidade mais interessante. Né? Então, vamos ver quem são essas medidas. Tá? Coeficientes de variação, scores padronizados, medidas de assimetria, né? Teorema de Chebyshev é só um elemento para chegar a essas medidas, e, por fim, o box plot. Né? Antes do box plot, vamos às medidas. Quem é o coeficiente de variação? O coeficiente de variação vai ser o desvio padrão dividido pela média, para qualquer conjunto de dados. Né? Ele serve para verificar se dois conjuntos de dados são mais saudáveis, né? Um é mais saudável que o outro. Lembra que eu falei a média do CEO com os funcionários, né? E depois calculei o desvio padrão? Então, o coeficiente de variação, né, ele vai te dar uma noção melhor de quanto essa variabilidade está sendo utilizada no teu conjunto de dados. Quanto menor o coeficiente de variação, melhor. Né? Até porque o coeficiente de variação é trabalhado assim, ó, sigma sobre média, que é o desvio padrão sobre a média. Se o teu desvio padrão é alto, é grande, teus dados são muito espaçados, a variabilidade é grande, o teu coeficiente de variação vai ser grande, consequentemente, porque está aqui no numerador, diretamente proporcional. Né? Quando você compara dois conjuntos de dados, o coeficiente de variação de dois conjuntos de dados, né, então você faz uma comparação mais adequada, né, e vê qual conjunto de dados tem informação mais confiável para se trabalhar. Tem um exemplo aqui trabalhando com isso, tá? Sugiro que leia. Os scores padronizados, que é a segunda medida de conjunto de medidas estatísticas, né, ele vai ser mais utilizado lá na frente, lá para a segunda prova. Eu vou falar muito rápido aqui deles, tá? O que é que ele faz? Ele pega cada valor, subtrai da média e divide pelo desvio padrão. Quando você faz isso para todos os valores, você está padronizando os seus valores, está deixando dentro de um padrão. Se você pega dois conjuntos de dados diferentes, com medidas diferentes, e faz isso, todos os dois ficam dentro do mesmo padrão. Ficam alinhados no mesmo conjunto de padrão de dados. Né? Então, aqui eu tenho um exemplo de dois conjuntos de dados, tá? Dois scores diferentes. Tá? E é feito exatamente isso. Tá? São calculadas as médias, calculados os desvios padrões, e aí para cada um vai ser feito essa informação, né? Subtrai da média e divide pelo desvio padrão, e vai obter esses dados aqui. Sim, eles têm valores negativos. Os scores padronizados têm média zero, tá? E variam entre menos 3, menos 4 e 4. Tá? Isso vai ser mais utilizado lá na frente, na distribuição normal, vai fazer mais sentido para vocês. Por enquanto, é só para conhecimento. O Teorema de Chebyshev eu também vou deixar como leitura, tá? Nada mais é do que uma aproximação para você chegar aos coeficientes de assimetria. Quem é o coeficiente de assimetria? O coeficiente de assimetria vai ser média menos a moda dividido pelo desvio padrão. Essa é a formulazinha do coeficiente de assimetria. Tá? Deixa eu colocar aqui a formulazinha, olha aqui. Média menos a moda dividido pelo desvio padrão. Para que serve? Para verificar a simetria do meu conjunto de dados. Claro que aí eu posso tomar várias decisões com relação a isso. Nesse momento, só calcular. Né? Existe a simetria à direita, à esquerda e não assimetria. Ou seja, simetria. Quando é que eu tenho essas assimetrias? Quando esse cálculozinho desse E, que é o meu coeficiente de assimetria, for positivo, eu tenho a simetria à direita. Quando ele for negativo, eu tenho a simetria à esquerda. Né? Quando acontece isso? Bom, olha só, é a média menos a moda. Se a média for maior que a moda, esse E vai ser positivo, maior que zero. Então, é a simetria à direita. Se a média for menor que a moda, então essa conta vai dar negativa. Tá? Lembrando que o desvio padrão é sempre positivo.
Essa conta depende só do numerador, que vai ser negativa. Se for negativo, é a simetria à esquerda. Então, eu tenho os desenhinhos aqui. Deixa eu ver se eu tenho esses desenhinhos. Eu não tenho esses desenhinhos. Tá? Mas ele está sendo representado por essas figuras aqui. Tá? E mais, quando a média for igual à moda, né, quando você subtrair, vai dar zero. Então, eu tenho simetria. No caso da simetria, eu posso desenhar aqui, tentar desenhar aqui rapidinho. Né? É quando eu tenho... Oh, meu Deus, não consigo fazer uma reta. Não consigo mesmo. É quando eu tenho isso aqui, ó. A média igual a moda igual a mediana, que é exatamente o ponto central. O ponto mais alto é a moda, o ponto que divide 50% para cada lado é mediana, e, consequentemente, a média, que é igual a moda, vai estar aqui. Então, média igual a mediana igual a moda, eu tenho simetria dos meus dados. Isso também vai ser mais utilizado lá na distribuição normal. Tá? Por enquanto, eu tenho exemplos aqui, tá certo? Eu tenho exercícios. Mas, por fim, nós temos aqui já está falando de intervalo interquartil. Mas por que eu falo de intervalo interquartil? Porque eu tenho que falar dos quartis. E quem são os quartis? Os quartis são os valores que dividem o meu conjunto de dados em 4 partes, 25% em cada pedacinho. E quem são eles? É a história dos textos porquinhos. Q1, Q2, Q3. São meus quartis. Lembra do Q2? É a mediana. Divide 50% para cada lado. Se cada um daqui é 25%, né? Então, quando eu pego 2 pedacinhos desse, eu tenho 50%. Então, eu tenho 50% aqui, 50% aqui. E Q2 é a mediana. Tá. O que serve os quartis? Eu vou transformar os meus quartis num elemento chamado box plot. Quem é o box plot? O box plot é um diagrama de caixinhas. O que é que ele faz? Ele pega exatamente Q1, Q2 e Q3, né? Calcula, e nesses cálculos de Q1, Q2 e Q3, né, vai formando exatamente essa caixinha. E, além de formar essas caixinhas, que te mostra a densidade do teu conjunto de dados, ele verifica se há dados que são dados considerados discrepantes ou outliers. Ou seja, dados que estariam aqui forçando o teu conjunto de dados. Como é que eu calculo isso? Através do intervalo interquartil. Apenas para constar o cálculo de Q1, Q2 e Q3, é o seguinte, já mostrei como é que calcula a mediana. Calculada a mediana, o Q1 é a mediana desse intervalo e o Q3 é a mediana desse intervalo. Então, calculando a mediana, eu posso calcular os outros calculando a mediana dos outros intervalos. Ótimo, então você calcular Q1, Q2 e Q3. Quem é o intervalo interquartil? O intervalo interquartil é a diferença entre Q1 e Q3. É o que nós chamamos de IQ. E, certo? É Q3 menos Q1. Intervalo interquartil. Ora, aqui, IQ igual a Q3 menos Q1. Para que eu uso o intervalo interquartil? Para verificar se meus dados são discrepantes. Como que eu verifico se os dados são discrepantes? Aqui ele está explicando como é que eu calculo os quartis, tá? Mas como que eu verifico que meus dados são discrepantes? Da seguinte forma, né? Valor discrepante ou outlier. Observe isso aqui. Q1, que a gente calcula, menos 1,5 IQ, que é Q3 menos Q1. Ou Q1, Q3 mais 1,5 IQ. Se no meu conjunto de dados eu tiver valor menor do que isso aqui, ou maior do que isso aqui, esses valores são considerados dados discrepantes ou outlier. Né?
Então, olha aqui que essa ilustração tentando mostrar para vocês. IQ, 1,5 IQ. Então, quando eu faço Q3, que vai estar aqui, né? Q3 mais 1,5 IQ, tem informação aqui em cima. Então, se o meu valor estiver acima desse valor, ele é outlier. A mesma coisa aqui, ó. Q1 menos 1,5 IQ. Vai dar um valor aqui embaixo. Qualquer valor abaixo disso é considerado outlier. Dado discrepante. Tá? E quem são esses valores aqui? Esse pontinho aqui, esse outro aqui, é o meu primeiro valor observado, x mínimo, e o meu valor último observado, x máximo. Tá? Q1, Q2, Q3 calculados. Então, vamos lá. Vamos encontrar. Vamos fazer aquele exemplo das notas. 3,7, 3,8 até 9,7. Lembra que a gente fez o diagrama de ramo e folhas? Lá na aula 1, né? Aula 1zinho aqui, ó. Eu peguei o meu conjuntinho de dados. Cadê? Não foi na aula 1, foi na aula 2. Eu peguei meu conjuntinho de dados aqui, ó. Essas notas aqui, né? E transformei nesse diagrama aqui, tá? Então, é ele que eu estou usando como exemplo. Tá? Quem é o Q1, Q2, Q3? Né? Horas. Se lá no meu conjunto de dados eu tenho 50 observações, né? Então, eu tenho 25 para cada lado, tá? E aí, quando eu pego 25 para cada lado, quem é a minha mediana? Vai ser o 25 mais 26. Né? Contando aqui o 25 mais o 26, é isso aqui, ó. 25º é o 73, 26º é o 74. Aqui eu calculo a mediana. Tá? Q2, cadê o Q2? Q2 é a média do 74. Vai dar 73,5. Tá? Aqui. Quem vai ser o meu Q1 e o meu Q3? O meu Q1 é a mediana do primeiro caso. Eu tenho 25 observações, mais 25 observações. Então, eu tenho a metade de 25 lá, 25 é ímpar, né? Então, eu tenho 12, 12 e 1, então é o x13. Então, o x13 vai ser esse aqui, 63. Pá. E o Q3 é a mediana da segunda parte, tá? Que vai ser 82. Tá certo? Já foi calculado. O IQ é 82 menos 63, que é 3 menos Q1, deu 19. E aquele valorzinho lá para calcular o valor discrepante, deu 34,5 para baixo e 110,5 para cima. Então, olha aqui. Os meus dados eles vão de 29 a 97. O meu X máximo foi 110. Se a minha maior observação é 97, né? Então não tem ninguém acima de 110. Mas a minha menor observação é 27, né? É 29, 2,9. Só que o meu cálculo lá do meu intervalo deu 3,4. Então, eu tenho valor abaixo de 34, no caso, que é 29. Então, 29 é discrepante. Então, quando isso acontece, está aqui o box plot. Q1, Q2, Q3, né? Q1, 63, Q2, 73, Q3, 82. O máximo valor observado foi 97. Aqui, o meu menor valor observado foi 29. Só que a minha junta inferior aqui calculada foi 34,5. Então, eu marco aqui o 34,5 e o 29, que ficou abaixo do 34,5, é um ponto discrepante. Então, o meu box plot é feito nesse formato aqui, identificou um ponto discrepante e a maior densidade de informações. Com esse ponto discrepante, eu retiro ele da amostra e recalculo o box plot, ou os dados, ou as medidas com os dados que não são discrepantes. Mas eu tenho que antes fazer esse formato com todas as informações e encontrar o dado discrepante. Tá? Aqui eu tenho outro exemplo de população, tá? E o box plot das populações.
Você vê que a população de Minas e de São Paulo é muito maior que as outras, acabaram ficando como dados discrepantes, né? A mesma coisa com relação à população urbana e rural. A urbana, eu incluo até o Rio de Janeiro como discrepante. E na rural eu encontro Bahia como discrepante. E aí eu tenho meu box plot desenhado e comparado entre eles. Mais exercícios e mais solução de exercícios nesse resumo geral da parte de estatística descritiva. As outras aulas são mais calmas, são feitas com mais calma. Eu tenho uma gravação para cada aula, então ela é feita com mais detalhes. Vocês entrem lá e assistam essas aulas. Elas estão aqui, ó. Quando você vem aqui nas aulas, tá? Você tem na semana 1, eu tenho a aula 1 e 2, tá? A aula da semana 1, resumo das aulas 1 e 2, são gravações de medidas de apresentação de dados, né? As 3 medidas estão aqui, eu tenho as aulas de cada um. Tem aula 3 e 4, tem aula 5 separada, tá? Então, são aulas que são vistas com mais calma. E, com isso, você consegue acompanhar de forma mais tradicional. Essa aula de hoje, a gente fez uma revisão geral das 5 aulas. Então, nessa revisão, eu estou apresentando de forma menos detalhada, tá certo? Mas estou tentando mostrar aqui para vocês, de forma resumida, o conteúdo que vocês já têm disponível, que são todas as outras aulas e todas as outras